Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas aqui do nosso Instituto Federal Campus Suzano. Eu sou o professor Lucas Pereira e essa é mais uma videoaula do nosso curso sobre Sociedade e Mundo do Trabalho. Ao longo das últimas aulas, nós observamos as transformações sociais que vieram junto das revoluções industriais. Na aula de hoje, nós vamos entrar em um tema mais específico dessa relação, que é o trabalho urbano e trabalho rural. Muitas vezes, gente, trabalho urbano e trabalho rural costumam ser apontados como duas formas diametralmente opostas, ou seja, muito diferentes entre si. O que nós vamos tentar apresentar nessa aula é: trabalho urbano e trabalho rural são, antes de tudo, complementares em nossa sociedade atual. Um depende do outro, tá? Então, o foco da nossa aula hoje será mostrar a complementariedade dessas duas modalidades de trabalho, campo e cidade, bem como os caminhos formados em automação na atuação, seja nas indústrias urbanas, seja nas indústrias rurais. Então, a primeira parte da aula de hoje, pessoal, é essa introdução sobre a relação entre campo e indústria, né? Embora muitas vezes costumem ser vistos como mundo diferentes, repito, indústria do campo e indústria da cidade são elementos complementares, tá? No atual desenho urbano, no atual desenho social que nós temos um predomínio do trabalho urbano. Por quê? Porque boa parte da produção agrícola foi mecanizada ao longo das últimas décadas. Mas a relação entre urbano e rural é fundamental para compreendermos o espaço onde habitamos. Para que a gente possa ver essa complementariedade de modo mais evidente, trago aqui um mapa por satélite da cidade de São Paulo. Se nós observarmos esse mapa aqui no centro, destacado por essas bolinhas vermelhas, nós temos a cidade de São Paulo. O que podemos observar aqui ao redor? Tá? Aqui mais embaixo, no litoral ao sul, Santos, Ilhabela adiante, mais ao norte, a cidade de Campinas. Tá? Primeiro ponto importante, gente, toda cidade gera uma mancha cinza. Tá? Então, quando olhamos no satélite, observem aqui, ó, Sorocaba. Subindo, nós temos Indaiatuba, subindo Campinas. Notem o tamanho da mancha urbana, o tamanho da mancha cinza gerada pela cidade de São Paulo. Então, São Paulo parece aqui um mar de concreto cercado de verde. Tá? Esse verde mais escuro, aqui ao redor, trata-se de mata nativa, de mata atlântica, tá? Por isso, esse verde tão escuro, porque é uma vegetação densa. Essa aqui, ao sul de São Paulo, é a Serra do Mar. Por isso, esse tom do verde. Mais acima, nós temos um tom de verde muito mais claro, tá? O que nos mostra o quê? Áreas de plantação, áreas de indústrias rurais, tá? Isso significa, no final das contas, pessoal, que para existir essa mancha cinza aqui, que é São Paulo, é preciso haver todo esse entorno verde. Porque essa mancha cinza não é sustentável. Ou seja, não é possível plantar, não é possível criar todo o alimento necessário para alimentar essa mancha cinza dentro da própria mancha. Ou seja, para que existam as grandes cidades, é condição fundamental você ter aqui áreas rurais que permitam o abastecimento dessas cidades. Caso não existissem essas áreas rurais, as cidades também não existiriam. Portanto, pessoal, vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas lá sobre Revolução Industrial. Falei para vocês, antes de uma Revolução Industrial, houve uma revolução no campo. Tá? O excesso de produção no campo
é o que permite o aumento das cidades. Porque dentro de uma cidade você pode plantar uma hortinha, talvez você possa até criar um ou outro animal. Mas, por exemplo, para comer alface todo dia, é quase impossível fazer essa plantação dentro do seu próprio quintal. Então, o modelo de sociedade que nós temos atualmente exige essa complementariedade entre campo e cidade. Sem campo, não existe cidade. Ao mesmo tempo, é a cidade ou as cidades que geram a demanda necessária para o agronegócio. Por isso, retomando os primeiros minutos da aula, a relação entre trabalho urbano e trabalho rural é complementar e não oposta. Tá? Agora, com o crescimento recente das exportações no setor agropecuário, nós temos um novo conceito. Tá? Ao longo das últimas décadas, pessoal, o Brasil passou a não apenas exportar matéria-prima, mas a exportar também produtos transformados. Tá? Então, o que é um produto transformado? É um produto agrícola não cru. Por exemplo, não é só a soja, é o óleo de soja. Tá? Não é só a carne suína, é o embutido. Ou seja, são as indústrias de derivados. Tá? Então, atualmente, gente, o setor agropecuário no Brasil é chamado também de agroindústria, tá? Porque já não é mais apenas a exportação do produto bruto, mas também as técnicas de transformação aplicadas a esse produto. Ao longo das últimas décadas, pessoal, talvez o gráfico não fique tão claro aqui, mas vocês podem perceber bem pela curva, tá? O que eu mostro nesse gráfico é a transformação, o aumento populacional ao longo dos últimos séculos, tá? Essa história começa aqui em 1872, durante o primeiro censo demográfico realizado durante a gestão do imperador Pedro II, e vai até 2010, no último censo realizado pelo IBGE. Tá? Então, nós saímos aqui, em 1872, de uma população brasileira de pouco menos de 10 milhões de habitantes, 9 e alguma coisa, para uma população brasileira que em 2010 vai bater os 200 milhões de habitantes. Né? Então, a população brasileira aumenta 20 vezes ao longo desse último século. Mais interessante até que isso, gente, nesse período, vamos pegar aqui os dados de 1900, tá? 6,8% da população brasileira vivia em cidades na virada do século passado. 6,8% viviam em cidades, tá? 93% da população brasileira na virada do século XX para o XXI, vivia no campo. Vamos agora para 2010, tá? Vamos fazer esse salto de 110 anos. 110 anos depois, gente, nós temos 200 milhões de habitantes, sendo que 85% vivem nas cidades e apenas 15% no campo. Esse é o processo que nós chamamos de inversão demográfica. Por quê? Se antes nós tínhamos mais pessoas no campo, agora a proporção se inverte totalmente. A maior parte da população brasileira passa a viver nas cidades. Tá? Conforme as cidades aumentam, aumentam também aquela mancha cinza que nós vimos anteriormente. Portanto, a necessidade de alimentos vai aumentar exponencialmente. Vamos lembrar que o Brasil também sempre foi um grande exportador de alimentos, um grande exportador de matéria-prima, tá? Açúcar, milho, algodão, atualmente a soja. Ou seja, esse agronegócio passa a tomar uma importância muito grande tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
Qual importância? Vejamos agora outros dados. Bom, para entendermos a importância dos setores industriais, urbano e rurais na economia, é importante nós termos em mente alguns conceitos básicos da área, tá? Primeiro, gente, é o famoso Produto Interno Bruto, PIB, né? A sigla. O PIB se refere à soma de toda a produção econômica de um determinado país, tá? De um determinado país ou de uma determinada região. No caso brasileiro, por exemplo, nós temos a divisão do PIB entre indústria, agropecuária e serviços. O PIB, a medição do PIB, costuma ser feita a cada trimestre, tá? Então a gente tem uma variação. No primeiro trimestre, o PIB brasileiro cresceu tanto. No segundo, desceu tanto. Desceu ou cresceu em relação ao quê? Em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Então, quando a gente fala que o PIB brasileiro cresceu 1%, é em relação ao período do ano anterior. Cresceu ou diminuiu. Atualmente, pessoal, o PIB brasileiro gira na casa dos 6 trilhões de reais, tá? O que nos coloca aí entre as 10 maiores economias do mundo. Então, economicamente, o Brasil é um país extremamente ativo, né? E é um player, um participante importantíssimo no mercado internacional. Balança comercial, gente, por sua vez, se refere ao saldo das transações de importações e exportações de bens e serviços, tá? Então, é a quantidade de produtos ou serviços que o país importa versus ao que o país exporta. Então, quando falamos que o Brasil teve um déficit na balança comercial, significa que nós importamos mais do que exportamos. Da mesma forma, quando o país tem um superávit comercial, significa que nós exportamos mais do que importamos. A balança comercial tem um forte efeito no câmbio das moedas estrangeiras, especialmente do dólar, né? Aqui, gente, nós temos um gráfico com o top 10 em termos de países de exportações brasileiras. A gente observa aqui embaixo, muito disparadamente, as relações comerciais entre Brasil e China. Desde o início dos anos 2000, a China passa os Estados Unidos como o grande parceiro comercial e econômico do Brasil. Seguido aqui no nosso top 10 por Argentina, Holanda, os Países Baixos, Chile, Alemanha, Espanha, Japão, México e Singapura. Destaque então aqui para a balança comercial expressiva com nossos vizinhos, né? Argentina, nosso terceiro maior destino de exportações. Chile, o quinto maior destino das exportações brasileiras, o que mostra a importância do comércio regional na nossa economia. Agora, qual é o perfil dessas exportações brasileiras? Tá? Ao longo dos últimos anos, pessoal, nós observamos uma retração do comércio internacional entre Brasil e França, Estados Unidos e Japão, grandes parceiros comerciais nas décadas de 80 e 90. E agora nós observamos um aumento da China, como vimos no gráfico, países latino-americanos, nós vimos que o México já chegou ao 8º lugar em termos de destino de exportações do Brasil, Oriente Médio, tá? Isso mostra a importância da diversificação de mercados na nossa estratégia produtiva. Ou seja, o Brasil, enquanto país que se esforça para sair daquele status de terceiro mundo, se esforça para deixar de ser emergente, para ser de fato um país de ponta,
precisa ter mercados para vender a sua produção, né? Essa diversificação dos mercados mostra um volume de exportações um pouco mais sofisticadas, talvez, do que as exportações anteriores, tá? Ou seja, o Brasil tenta encontrar mercados no qual possa exportar produtos transformados, produtos industriais, e não mais apenas, exclusivamente, matéria-prima, tá? Embora a matéria-prima continue sendo, ou no jargão atual, commodities, continuem sendo a nossa principal pauta de exportação, tá? Quais são, então, os principais produtos na pauta de exportação brasileira? Minérios e combustíveis, tá? Ferro e petróleo especialmente, agroindústria, principalmente soja, proteína animal e açúcar. Lembrando que o açúcar participa nas duas indústrias, porque o açúcar é tanto para o consumo quanto para a produção de etanol, que vai entrar aqui em minérios e combustíveis, tá? E alguns casos de produtos industriais um pouco mais específicos. Por exemplo, por razões históricas e econômicas, o Brasil desenvolve uma grande empresa de aviação, a Embraer. Por isso, a aeronáutica acaba sendo um setor importante na nossa pauta de exportação, tá? Então, trazendo aqui o foco da nossa aula para esse perfil, o que nós observamos, pessoal? O Brasil continua exportando muita matéria-prima, tanto na indústria tradicional, minérios e combustíveis, quanto na agroindústria, com soja, proteína animal e açúcar. No entanto, ao longo dos últimos 20 anos, nós observamos uma tentativa de expandir, tá, os nossos mercados consumidores, ou seja, de expandir a nossa capacidade de exportação de produtos. Agora, como esse cenário econômico que nós vimos agora impacta no mercado de trabalho? Bom, pessoal, a grande marca do desenvolvimento da indústria ao longo do século XX no Brasil é a automação, a mecanização, né? Essa mecanização chega primeiro nas indústrias urbanas, ou seja, nas fábricas diretamente, e depois chega também no mundo rural. Ao longo das últimas décadas, nós observamos um crescimento expressivo da mecanização dos processos no campo. Essa mecanização excessiva da produção no campo leva a algumas consequências graves, tá? Entre essas consequências, nós temos, especialmente, a concentração de terras em poucos produtores, ou seja, como você tem muitas máquinas realizando serviço, você pode ter uma grande extensão de terra sendo arada, sendo produzida, sem um número significativo de trabalhadores humanos, né? Então você tem muito mais máquinas do que trabalhadores. Isso vai favorecer a concentração do capital em poucas mãos. Ou seja, nós teremos poucos produtores rurais. É o que indicam os dados dos últimos censos rurais, tá? Então a gente tem um número menor de produtores e um número maior de área plantada no Brasil. Isso significa que o mercado, a concorrência dentro desse mercado tem encolhido, tá? O que vai gerar, então, desemprego no campo e a necessidade de mão de obra com pouca qualificação. Ou seja, o excesso de mecanização vai fazer com que poucas áreas precisem de trabalho humano, de trabalho manual. E, em geral, é um tipo de trabalho com menor qualificação, tá? No entanto, alguns setores da agroindústria
tem se destacado na geração de empregos, tá? Especialmente nos setores de transformação e de produção de energia. Nas últimas décadas vem crescido as opções de bioenergia, tá? Seja, por exemplo, com o etanol, que desde o início dos anos 2000 se tornou um grande mercado no Brasil, passando pela produção de biomassa, tá? Ou seja, formas de produção de energia elétrica a partir de resquícios orgânicos. Esses resquícios podem ser tanto dejetos quanto sobras da produção, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, pode ter uma granja iluminada pelos dejetos das galinhas dessa própria granja. Então você pode fazer um gerador de biomassa utilizando as fezes das aves. Ou você pode fazer um gerador de biomassa utilizando o bagaço da cana, tá? Então essas áreas, esses setores de transformação e produção de energia, ao contrário da produção geral, têm oferecido boas opções de emprego, especialmente na área de automação. Contudo, gente, é importante destacar que, embora no grande agronegócio, no agronegócio de exportação, nós tenhamos um grande processo de mecanização, esse processo não chegou ainda na agricultura familiar. E recordemos, gente, é na agricultura familiar que são plantados os gêneros de consumo interno, tá? Eu sempre costumo fazer a brincadeira de que não existe latifúndio de plantação de feijão. Nós temos latifúndio de plantação de soja, de milho, de laranja, que são produtos para exportação, mas não de produtos para consumo da população, tá? Boa parte dos produtos alimentícios consumidos no Brasil são produzidos por agricultura familiar. No entanto, a situação de mecanização na agricultura familiar é baixíssima, tá? Então notemos esse contraste. Na grande indústria exportadora, pouca mão de obra humana, muito maquinário. Na indústria, ou melhor, na plantação do tipo familiar, muita mão de obra humana, pouca tecnologia aplicada. Para tentar resolver esse desequilíbrio, foram criadas, por exemplo, nas últimas décadas, as chamadas patrulhas agrícolas, tá? A patrulha agrícola tem por objetivo dividir as máquinas entre um grande número de produtores pequenos, tá? Então a gente tem, por exemplo, 4, 5, 6 famílias que vão dividir em uma semana o uso de um trator ou de uma moenda, tá? Então a gente tem esses exemplos cooperativos para a absorção de tecnologia na agricultura familiar, o que também abre um campo interessante de atuação para os técnicos de automação nessas áreas, tá? Então, tanto na agricultura de grande porte quanto na de pequeno porte, a automação se faz extremamente necessária, com modelos variáveis. Já no caso do trabalho urbano e da mecanização, gente, vem em mente, obviamente, as grandes indústrias, né? Quando nós falamos em indústria, inclusive, nós temos uma imagem bastante urbana, né? Aquela indústria clássica do século XIX, com aquelas grandes chaminés emitindo grandes quantidades de fumaça, tá? Essa indústria vem perdendo força ao longo das últimas décadas no Brasil. No entanto, gente, é importante lembrar que por mais que a mecanização tenha afetado essa área, nós ainda temos geração de empregos em alguns setores chave, tá? Então, da mesma maneira que no agronegócio, a mecanização da indústria
tem diminuído o número de vagas, tá? Especialmente para os trabalhadores sem qualificação técnica. Ou seja, a qualificação técnica tem se tornado cada vez mais condição imprescindível para o trabalho em indústrias. Nós temos poucos trabalhos em indústria disponíveis para indivíduos sem capacitação técnica, sem capacitação, por exemplo, na área de informática. E isso vai criando um abismo social, né? Essa necessidade de se inteirar dos processos técnicos para conseguir emprego. No entanto, nós temos também algumas áreas que se destacam no emprego de técnicos e formados na área de automação. As áreas e indústrias que mais empregam, gente, produção de bens duráveis, como carro e engenharia civil, tá? Indústria automobilística e indústria civil, indústria de construção civil, mantém-se há várias décadas como os grandes motores da indústria nacional. Mas nós temos também os setores como embalagens e combustíveis crescendo de modo muito forte na oferta de empregos para a área de automação. Na aula de hoje, pessoal, nós falamos sobre o processo, as relações entre indústria rural e indústria urbana. Caracterizamos a indústria urbana como aquela indústria tradicional das grandes fábricas, fábricas automotivas, de material de construção, de embalagem, e a indústria rural como a indústria, a agroindústria, né? A indústria que vai unir agricultura e pecuária. Falamos sobre a complementaridade dessas duas indústrias e falamos sobre os cenários da indústria rural e da indústria urbana. Agora, pessoal, gostaria de finalizar essa aula lembrando de alguns impactos do nosso modelo atual de urbanização e o que isso tem a ver também com as indústrias. Em termos de qualidade de vida, gente, o modelo atual de urbanização brasileiro é bastante prejudicial, é bastante nocivo. Por quê? Porque nós investimos em sistemas de desenvolvimento baratos e de alto impacto ambiental. Por exemplo, nós temos uma série de sistemas de esgoto sem rede interligada, né? Ou seja, o sistema de estações de tratamento. Ao invés de nós termos uma rede de esgoto interligada, nós temos espalhado pela cidade pequenas estações. Boa parte dessas estações sequer estão em funcionamento, o que torna o processo de filtragem sanitária das cidades muito pobre. Nas cidades litorâneas, por exemplo, se resolve isso de modo também pouco satisfatório, com os chamados emissários submarinos. Ou seja, você pega todos os dejetos e lança quilômetros mar adentro por meio de um tubo, tá? Não houve o tratamento adequado desse material orgânico que está sendo despejado no mar. Ou seja, o atual modelo de desenvolvimento vai trazer uma série de problemas de saúde, de problemas estruturais, de problemas de urbanização, tá? Que nós podemos ver aqui no estudo de Hess e companhia. Nós temos aqui Hess e outros autores vão mostrar os problemas da falta de saneamento ao redor do Brasil. Tá? Eles vão apontar, por exemplo, a poluição do ar, que vai gerar doenças crônicas, cânceres, assim como o consumo de alimentos industrializados com altos índices de sódio e de agrotóxico, tá? Diminuindo a qualidade de vida, a saúde do brasileiro. Por isso, cada vez mais tem se tornado importante pensar na sustentabilidade no mercado de trabalho, o chamado emprego
verde. Emprego verde, pessoal, vem de economia verde, ou seja, o desenvolvimento de capital que valorize o custo ambiental. Ou seja, são empresas e indústrias que, embora impactem o meio ambiente, tentam devolver minimamente a esse mesmo meio ambiente um pouco daquilo que foi tomado nos processos produtivos, tá? Ou seja, no reflorestamento, na despoluição de rios, de córregos, tá? Empregos verdes possuem variadas características e tipos. O emprego verde é considerado desde aquele que vai do processo de reciclagem, por exemplo, a catação de materiais, até trabalhos mais complexos, como criação de tecnologias, tá? Criação de tecnologias para reciclagem, para a despoluição, ou seja, uma saída para tanto o desemprego quanto a poluição, a degradação ambiental, é o investimento na sustentabilidade e na criação dos chamados empregos verdes. Isso nos leva a um último questionamento na aula de hoje. Afinal, é possível pensar uma indústria verde? Os processos industriais podem ser considerados ecológicos? Temos tido ao longo dos últimos anos alguns exemplos positivos nesse sentido, tá? Então, para fechar a aula de hoje, eu cito aqui 3 exemplos de produção industrial verde. Em primeiro lugar, pessoal, a produção de biogás. Ao longo das últimas décadas, percebeu-se que nós não teremos uma grande revolução em termos de combustíveis limpos vindos de uma única área. O que isso significa? Que cada país terá que diversificar a sua matriz energética. Ou seja, não é a economia solar que vai salvar o Brasil, ou a economia eólica. É a capacidade de aproveitamento do potencial de cada região. Ou seja, um mix, uma mistura nessas matrizes produtoras de energia. Se o Estado tem potencial para a produção de energia eólica, produz energia eólica. O Estado que tem potencial para a produção de energia solar, produz energia solar. O objetivo não é que, por exemplo, a energia solar substitua completamente a hidrelétrica. É que nós não tenhamos tanto a dependência de uma única fonte. Então, a produção de biogás tem se mostrado um exemplo importantíssimo de sustentabilidade no campo. Ou seja, mais uma vez, aproveitar os dejetos, aproveitar os resíduos para a criação de energia limpa. Assim como o investimento em sistemas de reflorestamento, tá? Vamos lembrar, gente, que o reflorestamento é fundamental não apenas por uma característica estética, porque é agradável ver ambientes bem arborizados. O reflorestamento é fundamental para a nossa própria existência enquanto espécie. Seres humanos dependem, historicamente, da sua proximidade com rios. Os rios são a nossa grande fonte de água doce. E os rios dependem diretamente da existência de árvores. Quando nós desmatamos excessivamente regiões de rios, o que vai acontecer? Aquele solo que é todo quebrado por dentro por raízes, torna-se compacto, resseca, tá? Esse solo ressecado não permite a passagem de água. Isso vai gerar o secamento, a desertificação. Ou seja, quanto mais árvore nós tiramos, quanto mais material verde nós tiramos, mais ressecado se torna o ambiente. O reflorestamento, portanto, já não é mais uma questão simplesmente estética. O reflorestamento é
uma necessidade caso desejemos continuar habitando as grandes cidades. E por fim, relacionado ao primeiro tópico, a produção de energia limpa em geral. Para o caso dos nossos formandos em automação, a produção de energias oferece uma grande gama, um grande leque de opções de trabalho. Nós temos, por exemplo, a produção de energia por meio de impacto, a chamada piezoeletricidade. Nós temos a energia que vem dos ventos, né? A energia eólica. Nós temos a energia que vem do sol, energia solar. Energia que vem do movimento de marés, maremotriz. Tudo isso oferece campos, postos de trabalho para formados em automação, em mecatrônica. Portanto, produção de biogás, reflorestamento e energia limpa são áreas que podem auxiliar na construção de um ambiente de melhor convívio, bem como na criação de novos empregos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Trabalhamos com o tema trabalho urbano e trabalho rural e nas próximas semanas nós retornaremos com o tema organização social do trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.